Seguinte, eu separei aqui as 12 atitudes com relação ao dinheiro que meu amigo, minha amiga, se você estiver brincando com elas, você está caminhando a passos largos rumo ao seu fracasso financeiro. É isso mesmo, você pode estar indo em direção à sua ruína financeira e talvez você nem saiba. Vamos ser mais objetiva? Você pode estar caminhando, direcionando sua vida para a pobreza e talvez você nem saiba disso. Se eu fosse você, eu pegava papel e caneta para anotar quais são as 12 piores atitudes que você pode ter com relação ao dinheiro e que se você estiver tendo, você está caminhando para a pobreza. Primeira delas, viver a vida que o dinheiro paga, em vez de criar os recursos para pagar pela vida que você gostaria de ter. Eu vou te explicar. É o seguinte, no modelo antigo, que era o modelo que condizia à realidade dos nossos pais, dos nossos avós, você primeiro escolhia uma profissão, ou então conseguia um emprego, passava num concurso, e aquilo determinava o resto da sua vida. Em função daquele emprego, em função daquela profissão e o quanto aquela profissão te remunerava, girava todo o entorno da sua vida, quer dizer, onde você ia morar dependia da sua profissão, como era a família que você ia ter, como seriam suas férias, como seriam as suas atividades de lazer. E muitas pessoas continuam automaticamente repetindo esse modelo, sendo que a gente já está no século XXI. Não é mais assim que as coisas precisam funcionar. Eu acredito num modo muito mais interessante de você desenhar a sua vida, que inclusive recebeu agora um novo nome que vem sendo muito usado como uma disciplina, inclusive em várias universidades americanas, que é o Life Design, que é exatamente o oposto de você viver toda uma vida, de você desenhar, construir toda uma vida em torno da profissão, em torno do seu trabalho. É justamente o contrário, é você desenhar a vida que você gostaria de ter, o lugar onde você gostaria de morar, as pessoas com quem você gostaria de conviver, que estilo de vida que você gostaria de ter, como são as férias, quantas férias por ano você gostaria de ter, quais são as atividades de lazer que você gostaria de ter, e aí depois criar as fontes de renda que vão pagar por essa vida. Dani, como assim? Isso parece uma loucura. Talvez porque você nunca tenha ouvido falar sobre isso. Ou se você já está mais antenado, já está mais atualizado, talvez você ainda só não tenha experimentado desenhar a vida que você gostaria de ter. Porque quando você começa a mexer com isso, quando você começa a colocar no papel, eu adoro colocar as coisas no papel. Quando você começa a colocar no papel e começa a puxar flechas, bom, como eu quero que seja a minha saúde, como eu quero que seja a minha vida social, como eu quero que seja, como é o lugar onde eu quero morar, qual é a qualidade de vida que eu quero ter. E aí depois você começa a pensar, bom, ok, como que eu vou criar fontes de rendas para pagar por isso? As coisas começam a acontecer, tudo começa a se encaixar e isso faz muito mais sentido para ter uma vida próspera. Segunda atitude péssima com relação ao seu dinheiro. Como já diria o homem mais rico da Babilônia, pagar todas as contas, todas as outras pessoas antes de pagar a você mesmo. E isso não significa você gastar dinheiro com você, mas você investir dinheiro em você, investir no seu futuro. Então, qual que é o caminho inverso da pobreza? De todo o dinheiro que você receber, você tirar primeiro uma parte para se pagar, e esse dinheiro você vai usar para investir no seu futuro, e depois você paga todas as outras contas. Esse é o principal conselho do homem mais rico da Babilônia. E pegando aqui até um conceito dos Segredos da Mente Milionária, em que o autor faz muitas comparações entre as pessoas bem-sucedidas, as pessoas prósperas e as pessoas que têm uma mentalidade que vão levá-las para a pobreza, pessoas ricas,
investem primeiro e gastam o que sobra. Enquanto pessoas pobres, leia-se, pessoas de mentalidade pobre, gastam primeiro e investem o que sobra. Percebe como quantas pessoas têm passado seus últimos 10 anos, 5 anos, ou talvez seu último ano, fazendo exatamente o contrário do que deveriam estar fazendo se quiserem construir prosperidade financeira? A maioria das pessoas gostaria de ter mais dinheiro, a maioria das pessoas gostaria de construir riqueza, mas não está estudando para isso, não está analisando o que as pessoas que já conseguiram fizeram. Simplesmente está vivendo repetindo modelos automáticos que não fazem o menor sentido, sem parar para pensar se aquilo vai trazer o resultado que elas querem ou não. Terceira pior atitude com relação ao dinheiro que vai te levar para a pobreza. De novo, é viver de maneira invertida, mas é em relação ao tempo de vida, que é esbanjar dinheiro enquanto você tem vitalidade e disposição para trabalhar e viver uma vida escassa quando você estiver cansado demais para trabalhar. O fato é, eu imagino que você já tenha percebido que no nosso país, acreditar que a sua aposentadoria pública, caso você não esteja investindo numa boa aposentadoria privada, vai ser suficiente para bancar o seu padrão de vida quando você não tiver mais afim de trabalhar, ou quando você não estiver mais podendo trabalhar, ou quando você não estiver mais querendo trabalhar, é uma completa insanidade. Então, o que muitas pessoas estão fazendo é vivendo de maneira invertida. Elas estão vivendo hoje num padrão de vida que tem custado toda a sua renda. E não estão pensando no futuro. E o que vai acontecer é que no futuro elas vão se ferrar, porque elas vão ter uma vida de miséria. Isso é um fato, a ciência explica isso. Então, perceba como você está vivendo, perceba como você quer viver e comece a fazer mudanças a partir de agora. Quarta, pior atitude, que vai te levar para a pobreza. Acreditar que conhecimento é despesa e economizar em cursos, livros e treinamentos, principalmente sobre os conteúdos que geram expansão, como autoconhecimento, educação financeira, liderança, comunicação e vendas. É exatamente isso. Quantas e quantas pessoas que eu vejo falarem assim: ah, mas eu não posso investir num curso de R$1.000. Ah, imagina que eu iria pro Rio de Janeiro fazer um treinamento e gastar R$2.000 num fim de semana. Não, a pessoa não pode. Mas ela pode trocar a televisão e gastar, rasgar R$4.000 do seu dinheiro. Nem sei quanto tá custando uma televisão nova agora. E ela acredita que ela tá fazendo um investimento. Então, é uma questão de começar a perceber aonde você está canalizando seu dinheiro. E o melhor investimento para quem está começando a investir é justamente investir em conhecimento. Você primeiro aprender, expandir, aumentar sua caixa para poder fazer entrar mais dinheiro, para poder você gerar mais renda. Quinta pior atitude que está te levando para a pobreza: acreditar que passivos são investimentos e rasgar o seu dinheiro, acabei de falar, trocando a televisão, trocando o smartphone, trocando de carro, acreditando que isso é investimento, quando na verdade isso provavelmente é uma despesa, é um dinheiro que não volta. Sexta bobeira que você pode estar fazendo com relação ao dinheiro: acreditar que a receita atual é garantia de receita futura e fazer parcelamento com base no que você recebe hoje, sem ter de fato o valor total para pagar pelo que você está comprando. O que significa isso? Vamos supor que hoje você tenha uma renda de R$5.000. Tá? Você tem um emprego, você tem lá sua renda de R$5.000 e R$2.000 dessa renda estão comprometidos em pagar parcelas de coisas. Mas aí eu te pergunto, e se você perder esse emprego da noite para o dia?
E se a empresa vier te propor uma renegociação de contrato e cortar o seu salário pela metade? E se você é um funcionário público e acontecer alguma coisa e o governo falar para você que ele vai precisar dar uma segurada nas pontas e você vai ficar aí recebendo metade do salário por X meses? A gente pode achar que isso nunca vai acontecer porque existe lei. Gente, quantas e quantas vezes nós aqui no Brasil já passamos por situações em que existiam leis que determinavam alguma coisa e de repente tudo virou de cabeça para baixo. E a gente viu famílias, como a gente está vendo agora, né? Famílias quebrarem, empresas quebrarem da noite para o dia. Então, a renda que você tem hoje, ela não pode ser garantia de renda futura, a não ser que você já tenha muita renda passiva. A não ser que você esteja vivendo, se não 100%, praticamente da sua renda passiva. Mas se não, não cometa esse suicídio financeiro. Eu já cometi. Aliás, eu já cometi boa parte dessas 12 piores atitudes com relação ao dinheiro. Por isso que eu posso vir aqui falar. Porque eu sou a testemunha de que mudá-las funciona e dá certo. Atitude número 6. Não, já falei atitude número 6. Atitude número 7. Pior atitude número 7. Acreditar que o limite do seu cartão de crédito e as páginas dos boletos fazem parte da sua renda. Galera, é justamente ao contrário. Eles fazem parte das suas despesas. Então, cuidado com as parcelas do financiamento. Cuidado com esses boletos, esses carnezinhos para pagar em 12, em 20, em sei lá eu quantas parcelas. Isso não é capital, isso é despesa. Oitava atitude péssima com relação ao seu dinheiro é óbvia. Mas a maioria dos brasileiros continua fazendo. Pagar juros de financiamento. E isso vale para aquela roupa nova, para o carro novo, para a casa nova. Eu, há pouco tempo, gravei um vídeo que foi super comentado, até explicando, mostrando a diferença entre despesa, custo e investimento, em que eu estava contando o porquê que eu troquei de smartphone, né? Como que eu fiz, como que eu cheguei na conclusão que de fato eu precisava trocar. E vou dizer para vocês, eu até poderia pagar parcelado. Primeiro, desde que eu tivesse o recurso todo para comprar e esse recurso fosse ficar parado rendendo centavos, enquanto eu pagaria parcelas fixas e se eu tivesse 0 desconto pagando à vista. Acontece que eu fui pesquisar na internet e, pasme, eu consegui um desconto de R$350 no mesmo aparelho pagando à vista. R$350. Sabe quando que você consegue R$350 em juros de investimento? Cara, você precisa ter muito dinheiro investido nesse momento no nosso país. Não rola, entendeu? Então, pagar juros de financiamento pelas coisas é uma bobeira. E às vezes tem uma loja anunciando que vai te vender em 12 vezes sem juros. Mas se você pesquisar, você vai perceber que o juros está embutido. Porque pode ser que você encontre a mesma coisa num outro site, numa outra loja, com um descontão desse. Que no meu caso era, sei lá, acho que era 10% do valor. Se eu não me engano, já não lembro. Mas enfim, tem que pesquisar, tá? Tem que fazer conta. 9ª pior atitude em relação ao dinheiro que pode estar te levando para a pobreza. Aumentar o padrão de vida de acordo com o aumento da receita antes de aumentar seu patrimônio. Meu Deus, eu fiz tanto isso já na minha vida. Eu vou dizer para vocês, eu acho um anjo da guarda muito poderoso me protegendo, porque era para eu ter me metido em tanta enrascada já, porque eu era uma gastadora compulsiva. E o que acontece?
Aumentou a renda, qual que é a primeira coisa que o brasileiro faz? Ele começa a pensar em como ele vai gastar mais. Como que ele vai começar a viver melhor. Não é que você não possa viver melhor, lógico que você pode, mas você precisa aumentar o percentual que você está investindo. E se você não está investindo nada, no primeiro aumento de renda que você tiver, a primeira coisa é você justamente começar a investir, começar a poupar. Poupar não significa guardar na poupança, tá? Poupar significa não gastar. 10ª atitude péssima. Começar investindo em aplicações de risco, como por exemplo a Bolsa de Valores, antes de você construir um fundo de segurança. Para quem não me segue, não assistiu meus vídeos, eu não gosto de chamar de fundo de emergência. Por quê? Porque eu acredito que tudo que a gente foca, a gente atrai. E se todo mês você fica colocando dinheiro num fundo de emergência, você está criando o que para sua vida? Emergências para poder gastar aquele dinheiro. Então, eu não chamo de fundo de emergência, eu chamo de fundo de segurança. Por quê? Pensa comigo, todo mês eu estou colocando dinheiro num fundo em que eu estou criando segurança financeira para minha vida. E você vai ver que o negócio funciona, porque raramente você vai precisar usar esse dinheiro, tá? Então, não tem nada a ver você, que não tem um fundo de segurança, começar investindo na Bolsa de Valores. Você tá fazendo uma burrada, você tá caminhando para a pobreza, até porque provavelmente você não sabe investir e muito provavelmente você vai perder, tá? 11ª atitude errada com relação ao dinheiro. Gastar o que não tem para mostrar para as pessoas que não estão nem aí para você, que você até acha que estão, mostrar uma pessoa que você não é. Vou falar de novo porque eu acho que eu falei de um jeito confuso. Gastar o que você não tem para mostrar para as pessoas que não estão nem aí para você uma coisa que você não é. Ou seja, ficar comprando bolsa, carro, sapato, tênis para mostrar para os outros. Se esses outros não forem clientes que vão assinar contratos com você por conta da bolsa que você está usando, meu amigo, minha amiga, eu sei lá o que você está fazendo. Mas na verdade eu sei que te dizer que feliz você não tá. Porque uma pessoa que faz isso é uma pessoa que com certeza está infeliz e está precisando gastar com isso para poder chamar a atenção das pessoas. Então pensa sobre isso e reveja suas despesas. E o último, 12ª atitude que está te levando para a pobreza é a economia na base da porcaria. Eu não me lembro quem que falava isso, mas é uma frase que eu ouço desde que eu sou pequena. E é uma grande verdade. Sabe quando você precisa comprar um equipamento, por exemplo, e aí você pensa assim, ai, qual é, sei lá, você precisa de uma impressora, e aí você fala assim, ai, qual é a impressora mais barata? Meu, que furada! Provavelmente essa impressora vai te dar tanto trabalho e tanta despesa. Não é que você precisa comprar a mais cara, óbvio que você nem deve, mas nem tudo que é mais barato vale a pena. E é muito melhor você ter poucas coisas boas do que você ter muitas coisas descartáveis. Por exemplo, vale muito mais a pena você investir num bom sapato. No meu caso, que sou mulher, vale muito mais a pena investir num bom sapato social, que seja elegante, que tenha qualidade, do que eu ter 5 sapatos sociais que vão ficar estrupiados na primeira vez que eu usar e já vão ficar com cara de velhos. Então, a economia na base da porcaria não funciona. E ela gera muita escassez na sua vida, porque você fica ali convivendo com um monte de entulho, com um monte de coisa velha, com um monte de coisa quebrada, com um monte de coisa que não tá funcionando, e esse negócio não vira. Bom, gente, eu cheguei ao fim das 12 piores atitudes que você pode estar tendo com relação ao seu dinheiro. Antes de terminar, eu preciso te falar uma coisa. Eu não sou educadora financeira. Eu não sou especialista em investimentos. E você acredita que é justamente por isso que eu estou aqui falando sobre dinheiro? Porque passou da hora da gente quebrar esse tabu que só quem é especialista pode falar de dinheiro. Sabe por quê? Tem muita gente por aí desesperada, fazendo tudo errado com relação ao dinheiro e, desculpa o termo, mas se ferrando e não sabendo o que fazer com a sua situação. E essas pessoas não precisam virar especialistas para poder mudar a sua vida financeira, para poder mudar seu resultado. É só saber o que uma pessoa comum fez e começar a fazer na vida dela também.
E é por isso, porque eu acho que existem pessoas precisando desses conteúdos com relação ao dinheiro, que eu resolvi começar a investir em compartilhar com vocês coisas que eu aprendi e que tem mudado completamente a minha vida. E por falar nisso, amanhã, no dia 7 de julho, que vai ser terça-feira, às 8h07 da noite em ponto, eu vou fazer uma live imperdível sobre as 7 chaves da prosperidade financeira, porque eu acabei de te contar os 12 passos para o mau caminho e amanhã eu vou te contar os 12 passos para o bom caminho. Tem que se inscrever para poder assistir a live. Aqui na descrição desse vídeo você vai encontrar o link. Eu te espero lá. Um beijo, muito sucesso e muita prosperidade na sua vida.